Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Ô, gente, o Wellington Campos trouxe há pouco uma informação que é meio chocante, hein? John Textor, dono do Botafogo, voltou a pressionar o futebol brasileiro, hein? Voltou a falar da arbitragem. Bom, ele ainda não apresentou provas referentes a isso, mas ele disse algumas situações que, aliás, o tribunal, o STJD, vai abrir investigação para que ele apresente provas dessas acusações contra os árbitros do futebol brasileiro. Para quem não se recorda, no ano passado, ele chegou a dizer que o campeonato tinha sido manipulado, que algumas situações relacionadas ao envolvimento aí dos jogos com o Botafogo foi muito prejudicado. Ele disse que nos próximos 30 dias os fãs vão ficar sabendo o que realmente aconteceu no campeonato. Disse que foi difícil para eles, para os envolvidos aí no futebol assistirem. Falou que os juízes reclamaram de não terem suas propinas pagas, enfim. Ô, Léo, como você recebe essa história aí do John Textor, mais uma grave acusação que ele faz, e o tribunal, o STJD, abrindo uma investigação para que ele apresente de fato essas provas, Léo? Então, Cirilo, ou o John Textor tem uma das maiores bombas da história do futebol brasileiro na manga, né? Para chocar o futebol brasileiro, para parar campeonato, para que entre polícia, Ministério Público, né? Em cima disso, ou o John Textor é um tremendo fanfarrão que não tem ideia do clube que ele adquiriu e do lugar onde ele está. Então, com toda a sinceridade, eu aguardo ansiosamente pela divulgação desses áudios, que ele supostamente diz, né, de árbitros cobrando propinas em resultados, ou manipulação de resultados, ou manipulação de situações de jogo, sei lá, envolvendo casos de aposta. É preciso que ele prove, porque palavras ao vento deste tamanho não podem ser proferidas. Então, repito, ou John Textor tem uma bomba que vai parar o futebol brasileiro, ou ele tem que ser banido do futebol brasileiro, porque ele não sabe o tamanho do que ele está falando e o tamanho do clube que ele comprou. Ele não comprou o time do Zé da padaria da esquina, ele comprou o Botafogo. O Botafogo é sim um dos maiores clubes e mais tradicionais do Brasil. O Botafogo já foi inclusive base de seleção brasileira. O Botafogo tem muitos craques que passaram lá. Então, os insucessos recentes do Botafogo, falta de títulos recentes do Botafogo, não apagam a história do Botafogo. O Botafogo é um clube grande, para que o seu dono, o dono da sua SAF, diga que os campeonatos são manipulados, que os árbitros estão cobrando propina e que ele tem áudio disso. Então, Cirilo, ou o John Textor vai parar o futebol brasileiro como uma das maiores bombas da história, ou ele não tem ideia da seriedade que é o que ele está dizendo. Ô Simões, presta atenção na fala do John Textor, ó. Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs vão ficar sabendo nos próximos 30 dias o que realmente aconteceu no campeonato. Ele sabe o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa, é irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo Rodrigues, nunca disse nada sobre ele, ele não é um corrupto, ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa. Ele está falando disso do Edinaldo porque no ano passado teve uma frase que deu a entender que ele estava acusando a presidência, a diretoria da CBF relacionada à corrupção. Está sendo processado. Inclusive está sendo processado por isso. Na Comum e na Esportiva. Sim. Como você recebe uma frase, uma bomba dessa aí, Alexandre Simões? Olha, o Cirilo, ou ele vai ser herói ou ele vai ser fanfarrão, né? É uma coisa muito grave. Achei que você ia falar, que a gente geralmente fala herói ou vilão, você fala, ou vai ser herói ou um bobão. Porque não tem outro. Aí é 8 ou 80. Não existe meio termo, não existe fui mal interpretado, não existe, eu falei de cabeça quente, ou ele prova o que ele está dizendo, e se ele provar, é o maior escândalo da história do futebol brasileiro, tá? E aí a gente precisa saber que tipo de pagamento é esse que os árbitros recebiam, de quem? Quem pagava os árbitros? Era clube? Era entidade? Era apostador? Quem pagava os árbitros? Tá? Porque, dependendo do direcionamento disso,
isso vai decidir até uma nova formatação das divisões do Campeonato Brasileiro. Porque se ele diz que tem manipulação de resultado, e se isso é para beneficiar determinado clube, com o clube participando, esse clube tem que ir para a última divisão nacional. Então, é uma coisa muito grave, muito séria, o que o dono da SAF do Botafogo está falando, e eu acho que o futebol brasileiro não deveria esperar 30 dias, não. Também acho. Isso é coisa que tinha que ser segunda-feira, terça-feira, ele tinha que estar lá no STJD, e a coisa já rolar, apresenta os áudios aí, dá as provas que o Brasileirão começa em abril, e nós vamos ver quem vai jogar, quem não vai. Porque senão, amigo, não é só ser punido, não. Você representa um clube aqui. Porque isso pode sobrar pro Botafogo. Gente, claro, isso pode sobrar para o Botafogo. O cara fez uma acusação dessa gravidade. Nesse momento, não tem que esperar 30 dias. Não, tem é que semana que resolver vem. agora. É agora. É semana que vem. Aproveitar que tá parado por data FIFA aí e resolver isso rápido. Não dá, vou denunciar, vou chamar, daqui 30 dias. Não existe isso não. É semana que vem, isso tem que estar sendo apurado da forma mais rápida e mais clara possível. O John Textor, que fez um levantamento próprio, né, no fim do ano passado, afirmando que o Botafogo deveria ter 18 pontos a mais do que o Palmeiras. Lembrando que o Botafogo, ano passado, teve uma enorme vantagem no comparativo com todo mundo, não só com o Palmeiras. O Palmeiras acabou sendo o campeão com todo mundo. Ele fez acusações quanto a erros de arbitragem na opinião dele e que teriam interferido na campanha do Botafogo. Bom, acho que erro de arbitragem tem para todo mundo no campeonato o ano inteiro, né? Eu concordo com que o Botafogo, né, faltaram aí 18 pontos na conta do John Textor, mas não só por causa da arbitragem, porque o time dele não jogou nada. Porque aí não tem, né? É treinador que entra e sai, é treinador que chega e não fica. Pênalti perdido aos 40 do segundo tempo. Exatamente. Isso aí, nesses pontos que os jogadores, ou treinadores, ou mandos desmandos que aconteceram no Botafogo, não entra. Entra só erro de arbitragem, que não duvido que tenha tido sim. Porque existe para todo mundo. Campeonato inteiro. Tem Campeonato inteiro. Só que talvez ele não tenha noção do tamanho das acusações que ele está fazendo aqui. Eu imagino, sem brincadeira, quando eu vejo o John Textor no meio da torcida, muitas vezes falando e dando entrevista e falando muito rasgado. Olha, eu torço, Cirilo, para que ele tenha as provas. Sabe? Não é torcendo para que ferre algum árbitro ou para comprovar alguma coisa contra árbitro. Mas eu torço pelo bem do Botafogo. Porque o Botafogo, que é um time grande, não pode ser comandado por uma pessoa irresponsável se esse cara não tiver prova do que ele tá falando. E, ô Léo, olha o tamanho da gravidade, tá? Os estaduais estão entrando aí na reta final. E a gente sabe que quando chega a reta final do estadual, tudo que não valia, rural, não sei o que lá, vira Champions League. Sim, né? Vira Champions League, né? Então, quer dizer, quais são os árbitros? Eles vão apitar a final do estadual? E aí? O áudio que ele supostamente tem, será que tem algum árbitro que vai apitar uma decisão? Ou até da Taça Rio, né? Do próprio campeonato dele? Por isso que a CBF tinha que ser. Era segunda-feira, Simões. É rápido. Segunda-feira. É rápido. Então, acrescentar um tema de arbitragem aqui, definida a arbitragem do Mineiro, né? Vai ser o Caio Max, um árbitro do Potiguar, que vai apitar o jogo. O América brigou para ter... Brigou não, né? Solicitou. Brigou é só o tempo. A arbitragem de fora nos dois clássicos contra o Atlético, os dois realizados até aqui, né? No primeiro do turno, agora o segundo desse fim de semana, e pro terceiro também é um pedido, vai ter um novo sorteio semana que vem. Com todo respeito ao Caio Max, que vai vir apitar o jogo. Mas quando se pede, quando se solicita árbitro de fora, espera-se pelo menos que seja um árbitro que supere os árbitros daqui, né? O Caio Max, que vai apitar o clássico Atlético e América, não é melhor que os principais árbitros que temos aqui, né? Bom, se for para continuar insistindo pro árbitro de fora, que seja pelo menos pelos principais árbitros, né? O que não vai acontecer, porque nós estamos vivendo momentos decisivos nos outros estaduais. Exatamente. Tem decisão de rodada final agora no Paulista, no Gaúcho é quartas de final, no Rio de Janeiro é semifinal, lá no Paraná é fase quartas de final. Então os principais vão apitar os estaduais de lá, as federações de lá não vão abrir mão. Bom, se for para pegar os árbitros que ninguém fez questão de colocar para apitar, por que não bota o árbitro daqui? Qual é essa desconfiança? E não, Cirilo, deixando bem claro que não é porque é um árbitro potiguar. Não tem nada a ver com isso. Porque a gente tem árbitros bons
que às vezes não nasceram, não são de regiões com futebol muito forte. Mas o Caio Marques é um árbitro ruim. O último clássico mesmo do Independência, o árbitro foi um pernambucano que veio apitar, né? E apitou espetacularmente. Que é o Rodrigo. Né? Ele foi o cara que mais apitou na Série A do ano passado. E veio no Independência aqui e fez um grande jogo. Só que o Caio Marques, as arbitragens que a gente acompanhou, e aí, Cirilo, não é só a minha opinião, sua do Simões, não. É a mais abalizada que a do Márcio Rezende. Eu vou confidenciar a vocês aqui a mensagem do Márcio Rezende no nosso grupo do esporte. Ele falou assim, vem aí o Caio Marques, se preparem. Cara? Porque ele tem um histórico de trapalhadas aí na arbitragem. Tomara que chegue amanhã e faça uma grande arbitragem, segunda-feira terei prazer em elogiar. Falei, olha, não gostava, estava com receio, mas fez uma ótima arbitragem. Parabéns. Mas isso até hoje não aconteceu. Agora vamos aguardar a lista de texto. Agora eu estou esperando ansiosamente. Depois da lista de Schindler, a lista de texto. As provas de John Textor. Nós vamos repetir aqui na Itatiaia. Futebol brasileiro, pelo menos é emocionante, né? A verdade é essa. Já não basta a gente ter tanto personagem, não, ainda tem que importar um. Nós importando personagem também agora.